Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. Estarei lendo na versão NVI. E vocês usam aqui a atualizada, não é isso? Mas não dá muita diferença no final das contas. Vamos estar lendo então. Nós estaremos lendo, irmãos, até o versículo 20. É um texto longo. E eu quero ler rápido para os irmãos poderem tomar logo assento. Diz assim a palavra de Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramitio, é nomezinho, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram o quê? Contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, pois com dificuldade que conseguimos recolher o barco e salva-vidas. Lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Até aqui, queridos. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã por estarmos juntos aqui adorando o teu santo nome. Eu te peço, Espírito de Deus, que nesse tempo que temos, o Senhor venha ministrar aos nossos corações de uma maneira extraordinária. Traz iluminação aos nossos corações. E usa-me, Senhor, conforme a tua infinita misericórdia e graça. Precisamos, desejamos imensamente ouvir de ti, Senhor, nessa manhã um pouco mais.
Nós assim te oramos no poderoso nome de Jesus e que você diga amém. Amém, querido, querida? Pode sentar, por favor. Bendito seja Deus. O texto é longo, mas se faz necessário para aquilo que queremos ministrar nessa manhã. Queremos falar sobre as tempestades que cada um de nós muitas vezes enfrentamos. As tempestades, elas vêm e surgem muitas vezes do nada. Nós vemos a história aqui, onde Paulo estava sendo conduzido pelo centurião chamado Lúcio, e ele estava sendo levado para Roma, e isso ali era uma direção de Deus para a vida de Paulo. Paulo estava seguindo ali caminho para Roma, e ele pega um barco, um navio, na verdade, junto com mais 275 pessoas. Ao todo estavam ali no barco 276 homens. E a Bíblia diz que, num dado momento, Paulo vira e fala para aquelas pessoas: olha, não é prudente nós seguirmos, porque se formos, nós vamos atravessar dificuldades. O barco vai enfrentar dificuldades, nós vamos perder cargas, nós vamos perder coisas, inclusive pode perder até vidas. E a Bíblia diz que não deram ouvido ali a Paulo. E ali eles continuaram seguindo e de repente começaram a vir os ventos contrários. E por 2 vezes a Bíblia fala sobre isso, que vieram ventos contrários sobre aquela embarcação. E de repente o vento dá uma amenizada e eles acham: não, agora dá para continuar, dá para seguir em frente. E eles continuaram seguindo em frente. E nessa de continuar seguindo em frente, o vento ficou mais intenso. E aí que o negócio ficou complicado. E a Bíblia diz que por 14 dias, eles ficaram ali agonizando, para que a embarcação não viesse a afundar. E nesse período de tempestade drástica que eles enfrentaram, nós vamos aprender algumas coisas com esse texto. E nós queremos pontuar algumas coisas em cima desse texto. A primeira coisa que queremos pontuar é que todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades. Todos. Independente de qualquer situação, eu e você não estamos isentos de passar por tempestades. Nós vemos o exemplo claro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. É inegável isso. A conduta dele, o testemunho dele, a vida que ele tinha com Deus era algo irrefutável. Era algo irrefutável, mas ainda assim, Paulo está passando por tempestade junto com aquelas pessoas. Uma outra coisa que nós precisamos entender é a questão dessas tempestades, é que mesmo Paulo estando na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele estava atravessando aquilo. E às vezes nós imaginamos que porque estamos passando por alguma tempestade, a primeira coisa que o inimigo vai lançar na nossa mente é: você está fora do projeto de Deus, você está fora do propósito, você está fora da direção. Até aqueles mensageiros do capeta, né, que chega para a tua vida assim e fala assim: olha, você deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Você deve estar dando algum vacilo aí, você deve estar fazendo algo que está desagradando a Deus. Mas não era isso que estava acontecendo com Paulo. Não era isso que estava acontecendo com aquelas demais 275 pessoas, além de Paulo. Diferentemente daquilo que havia acontecido com Jonas. Na última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre a questão do Jonas. A tempestade que Jonas enfrentou junto com aqueles marinheiros foi por conta da desobediência de Jonas. E aí a desobediência trouxe a tempestade para aquelas pessoas que estavam ali. Mas ali no caso de Paulo, não. Paulo estava seguindo o propósito de Deus, estava no centro da vontade de Deus, estava fazendo o que Deus havia inspirado ele. Paulo queria ir para Roma para falar do evangelho para César, que era o homem mais poderoso da época. O intuito de Paulo era ir para lá, estava tudo certo espiritualmente, mas as tempestades vieram. As tempestades chegaram. Paulo estava obedecendo na íntegra a voz de Deus. Então nós precisamos estar conscientes disso. Nem toda tempestade que nós enfrentamos
é por conta de desobediência, é porque estamos fora da presença, é porque estamos fora do propósito, é porque estamos fora do centro da vontade. Paulo estava no centro da vontade, Paulo era um homem de Deus, Paulo estava obedecendo à voz de Deus e estava enfrentando tempestades. Uma outra coisa que nós precisamos pontuar é que existem tipos de tempestades. Aquelas tempestades naturais que vêm de forma natural, que acontece sem nenhum tipo de provocação. E, trazendo para o nosso aspecto espiritual, são aquelas coisas que acontecem de forma naturalmente. Semana retrasada, nós enfrentamos uma tempestade na nossa casa. A minha filha, ela é bem complicadinha. Meu filho tem 10 anos, ele é excelente de saúde, mas a minha filha, Jesus dos crentes, tem um monte de complicações. Ela fez um teste de alergia recentemente e é feito um monte de furinhos, né, colocando ali os pontos, né, para saber quanto de alergia se tem. E daquelas bolinhas que são feitas ali, a maioria ela tem de alergia. Policisto no ovário e outras coisas mais. E recentemente descobrimos que ela estava com 17 cálculos renais. 17. Já expeliu alguns. E domingo retrasado aconteceu isso. Ela começou a sentir muitas dores e ela já é acostumada com dor, né? Mulher já tem essa coisa, né? Homem, se disser para ele assim, você vai sentir dor daqui 1 hora, o homem já está gemendo, irmãos. Mulher não, mulher tem essa capacidade de resistir à dor, né? E aí eu tenho inveja de vocês com relação a isso. Eu sou desse tipo também, né? Eu estou dentro desse time aí de 1 hora antes, né? Se disser que eu vou sentir dor, já estou tomando uma cartela de dipirona. Odeio sentir dor. E a minha filha, quando ela chega a falar que está sentindo dor e que ela pede para ir para o médico, tem que levar mesmo, porque o negócio está complicado. E levamos, e ela estava com muitas dores, tomou uma série de injeções e não resolveu. E moral da história, expeliu mais uma pedra. Glória a Deus por isso. Mas são aquelas tempestades que a gente não espera. É uma enfermidade que vem, é um desemprego que bate na nossa porta, e isso bate na porta do crente, da crente que também não é crente. E muitas vezes acontece. É uma morte súbita. Né? Quantas vezes nós imaginamos que aquela pessoa que nós amamos vai estar conosco eternamente. E daqui a pouco vem uma enfermidade, como nós temos experimentado por conta dessa pandemia, e ceifa pessoas que nós imaginávamos que caminhariam conosco por longa data. E vem a doença e ceifa uma pessoa repentinamente. Eu tive as minhas perdas, você também com certeza já teve. Pastor Renato recentemente teve 2 fortíssimas, que foi tempestade. Tempestade. E que bate na casa do Chico, que bate na casa do Francisco. E a gente precisa estar consciente disso. Existem as tempestades naturais e existem aquelas que nós também causamos. Que são aquelas tempestades que nós criamos. São os problemas que nós levantamos. Aquelas brigas que nós criamos por besteiras, por coisas que não faz sentido. Há pessoas que criam confusão por qualquer coisa. Há pessoas que criam dificuldade em tudo. Em tudo arranjam um pretexto para viver mal. E são aqueles caçadores de vendavais. São aqueles que procuram para si as tempestades. E aí quando vê, está sem falar com os parentes, está sem falar com os vizinhos, está sem falar com o funcionário, porque são pessoas que normalmente são causadoras de tempestades. São as tempestades causadas por nós mesmos. E existe aquela tempestade que nos levam a um completo desconforto. Que são aquelas que, muitas vezes, são causadas também por outros. Às vezes nós entramos na tempestade, que não foi causada de forma natural, que não foi causada por nós mesmos, mas foi causada por uma outra pessoa. Né? Quem é que nunca enfrentou um problema desse? Né? Há aqueles que muitas vezes enfrentam tempestade porque teve um coração generoso
emprestou um valor para alguém, e esse alguém que já estava com o nome sujo, você se compadeceu, você teve misericórdia, ajudou, estendeu a mão, e essa pessoa que já estava lá devendo ao banco ou alguma outra coisa qualquer, daqui a pouco não consegue pagar você, e aí você também daqui a pouco não consegue, porque você emprestou um valor que era significativo, ou emprestou o seu nome para tirar um empréstimo, e essa pessoa não pagou, você não conseguiu pagar, e ela estava na tempestade e acabou colocando você na tempestade também. Tempestade causadas pelos outros. Então são alguns tipos de tempestades que nós enfrentamos, que nós vivemos, que nós podemos experimentar. O que fazer diante dessas tempestades? Haja visto que não estamos isentos de nenhuma delas. Haja visto que estamos sujeitos. Como agir numa situação dessa? A primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, diante da tempestade é não se desesperar. Não se desesperar. Porque uma das piores coisas que acontece com alguém que está atravessando uma tempestade é querer agir por impulso. É querer tomar medidas impensadas. É querer fazer algo que vem de supetão e você acaba agindo impulsivamente. E na maioria das vezes que já agimos de forma impulsiva, agimos errado. Na maioria das vezes que você toma uma decisão de relance, essa decisão dá errado. Como dizem os jovens, né? Dá ruim. Dá ruim. Porque na hora da tempestade, uma das coisas que vai nos salvar é a tranquilidade. É esperar o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de tomar a decisão. Se aquele povo que estava ali no navio, diante da tempestade, pegasse e pulasse para fora do barco, eles certamente iriam morrer. Aliás, se você ler o texto até o final, até o versículo 44, você vai ver que Paulo, ele traz uma direção para aquelas pessoas. Ele falou assim, olha, nenhum de nós vamos nos perder, mas nós temos que ficar aqui. Chegou um dado momento que os marinheiros do navio queriam pular fora. Naquele momento mais crítico, né, no olho do furacão, os marinheiros falaram assim, tá, o vento está muito forte, o mar está muito agitado, o navio vai espedaçar, vamos pegar os botes salva-vidas e vamos pular no mar. E Paulo falou assim, olha, se eles forem, essa palavra não vai valer para ele. Então na tempestade não pode sair do barco, diga amém. Porque o barco simboliza a igreja do Senhor. E é justamente nesse momento que muitas pessoas, irmãos, querem sair da presença de Deus. Quantas pessoas no momento da tempestade dizem assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, eu sirvo a um Deus que pode mudar essa situação e não está mudando. Então o que eu estou fazendo no barco? Eu vou pular do barco. Mas Paulo falou o seguinte para eles, olha, só vai poder estar dentro dessa palavra de que nenhuma vida se perderá se permanecer no barco. Então fale para alguém que está próximo de você, permaneça no barco mesmo na tempestade. Aleluia! Permaneça no barco mesmo na tempestade. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou vivendo, você não sabe o problema que eu estou vivendo, talvez seja algo muito forte realmente. Mas o melhor lugar para você estar é no barco. É na casa do Senhor. É buscando ao Senhor. É invocando ao Senhor. É clamando ao Senhor. É chorando, gemendo na presença do Senhor, na casa do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. E é interessante, irmãos, que Jesus é especialista em acabar com tempestades. Você pode dizer amém? Mas nessa Deus não quis acabar. Nessa Deus não quis acabar. Nós conhecemos a passagem quando Pedro andou sobre as águas, Jesus ali apaciguou o vento, o mar e tudo se acalmou. Pedro foi resgatado com Jesus, entrou com Jesus de novo para o barco.
O vento cessou. Nós conhecemos a passagem que Jesus estava dormindo na popa do barco, na proa do barco, junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que o vento soprava forte. Depois Jesus se levanta e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a tempestade acabou, mas ali naquela o Senhor não quis. Eu fiquei perguntando por quê? O Senhor não podia, de forma extraordinária, pegar e falar assim: olha, acaba a tempestade, porque está meu servo Paulo ali, meu ungido, meu filho, ele tem um projeto, ele tem um propósito, eu estou dentro desse propósito. Mas Deus não fez. E a gente precisa estar ciente disso. Nem sempre a tempestade vai passar, irmãos. Por quê? Porque Deus muitas vezes quer tratar conosco na tempestade. E vai mais. Às vezes Deus não quer só tratar conosco na tempestade. Deus quer tratar com os que estão ao nosso redor na tempestade. Aleluia. Deus ficou inerte? Não. Se você ler o texto completo, você vai ver que mais à frente, Paulo fala para os marinheiros e para os demais presos que estavam com ele, e para as demais pessoas que estavam no barco. Paulo fala o seguinte: olha, ontem me apareceu um anjo do Senhor, e ele falou comigo, e ele disse: não temas, porque na tempestade dá medo ou não dá, irmãos? Dá, é claro que dá. Somos seres humanos. Você e eu vamos ter medo. Por isso que a primeira coisa que o anjo chega, quando fala com Paulo, é o seguinte: olha, não temas. Você vai passar pela tempestade, você vai passar pelos ventos, você vai passar pelas dificuldades, mas eu estou contigo, não temas. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Não estamos isentos de tempestades. Algumas o Senhor vai nos livrar, e outras Deus vai tratar conosco nela. Aleluia. Deus nunca perde o controle da nossa navegação. Deus não perde o controle da sua vida. Deus não perde o controle da tua história. Deus está no controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos nos desesperar. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, depois você acompanhe, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Há uma outra versão que diz tentação que não fosse humana. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que possa suportar. Mas quando forem provados ou tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia. Então preste atenção numa coisa: se Deus não te tirar da tempestade, Ele vai te dar capacidade de suportá-la. Vai te dar capacidade de suportar. E essa capacidade não é minha, não é tua, vem dEle. Não existe um homem forte sequer sobre a terra. Não existe uma mulher sequer forte sobre a terra. Existe um Deus que nos fortalece. Nele somos fortalecidos para vencer qualquer tipo de tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos crer que aquilo que não nos mata vai nos fortalecer. E a tempestade não é para te matar, é para te fortalecer. Ninguém quer passar por tempestade. Você acha que Paulo gostaria de estar passando por aquilo ali? Claro que não. Ele teve medo, o anjo falou: não temas. Depois falou assim: olha, todos se salvarão. E Paulo passou isso para aquelas pessoas. Paulo falou assim: olha, ninguém vai morrer, mas tem que ficar aqui. E aí eles ficaram mais 14 dias lutando ali, batalhando contra os ventos fortes, que estava fora do controle.
E nós somos tentados a pensar nisso, irmãos. Que quando a tempestade chega na nossa vida, a coisa fugiu do controle. Quem é que nunca viveu isso? Quem é que nunca viveu uma situação onde você pensa que está fora do controle? Eu já vivi isso inúmeras vezes. Mas o Deus que nós servimos nunca perde o controle. O Deus que você serve, que estamos cultuando aqui nessa manhã, Ele está no controle da tua vida, Ele cuida de você, Ele zela por você, para dar o destino que você espera. Como a irmã do Ministério de Louvor falou aqui ainda há pouco, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aleluia! Deus está no controle, eu não posso me desesperar, eu não posso ficar agoniado. Eu não posso ficar desestruturado. Eu não posso abrir mão da minha fé. Na tempestade Deus está me tratando. Na tempestade Deus está tratando pessoas que estão ao meu redor. Na tempestade Deus está mostrando o controle dele sobre as circunstâncias. Aleluia. Então aquilo que não vai nos matar vai nos fortalecer. E fortaleceu mais ainda a fé de Paulo, fez Paulo ver o sobrenatural, mais uma vez, quando o anjo veio e falou com ele, não o livrou da tempestade, mas falou assim, olha, você vai cumprir o seu propósito, você vai cumprir o seu chamado, você vai chegar onde você tem que chegar. Bendito seja Deus. O que é a tempestade? O que as tempestades nos mostram? As tempestades vão nos mostrar o que realmente é importante, irmãos. O que realmente importa. Ninguém, quando está passando por uma coisa terrível, vai querer voltar atrás para buscar algo que deixou. Nós moramos em São Gonçalo, né? E algumas pessoas, infelizmente, moram em ruas que alagam, né? E de vez em quando a enchente vem com força. Eu tenho um amigo que morava num condomínio ali dentro do Boaçu e que numa dessas chuvas muito fortes, a água passou da altura da janela. E ele falou que a água chegou no peito. E ele falou assim, olha, eu peguei a minha esposa, peguei a minha filha, e eu saí correndo no meio da água ali, fui para a rua principal que estava alagada também, e eu falei, você não pegou nada? Ele falou, você está maluco, peixe? Estava tudo inundado lá, eu não sei o que tinha por baixo daquelas águas. E eu peguei e saí correndo e fui logo, até demorei demais. E ele pegou o que era importante para ele, que era a esposa dele e a filha dele. E as demais coisas ficaram para lá, perdeu muita coisa. As enchentes fazem isso. Quando houve aquele desmoronamento lá em Minas, né? Esqueci o nome daquele lugar. Brumadinho? Brumadinho, né? Quantas vidas se perderam? Pergunta se alguém correu para pegar alguma coisa que está dentro de casa. Se correu, ficou embaixo da lama. Porque na hora da tempestade, na hora do sufoco, irmão, a gente só pode carregar aquilo que realmente é importante. E nós vemos algo aqui, irmãos, que marcou muito a minha vida quando eu li esse texto. Eu estou falando tudo isso para chegarmos nesse ponto, que está aqui no versículo 19. Acompanhe comigo. Diz assim. Vamos ler o 18 também. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos.
Então você veja que diante daquela tempestade, o navio açoitado, assolado, castigado ali pelas ondas, pelos ventos, pela tribulação, eles começaram a jogar fora as cargas, o que era desnecessário para aquele momento, para o navio ficar leve. Porque eles entendiam perfeitamente que se o navio continuasse pesado, eles iriam afundar, eles iriam morrer, eles iriam submergir. Então tinham que jogar fora o peso desnecessário. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, você que entrou aqui nessa manhã, entenda que diante das tempestades nós temos que abrir mão de todo o peso desnecessário. Existem coisas que nós carregamos e que não precisamos carregar. Existem pesos que nós levamos que são desnecessários. E aí estamos carregando. Eu tiro pela minha própria vida, pelo meu próprio organismo. Irmãos, eu tenho 1,65 m. Pequeno, né? Eu tenho 1,65 m. E aí eu fui me acomodando com o meu físico. E eu cheguei a 94 quilos. 94 quilos. Teve um dia que eu fui pregar e eu comecei a falar. Menos de 10 minutos eu estava... Falei, epa. Estou carregando um peso desnecessário. Fui olhar no espelho, cadê pescoço? Desapareceu o pescoço. A calça só foi aumentando, né? 40, 42, 44, 46. Quando eu já estava indo para 48, falei, opa, estou carregando um peso aqui desnecessário. Minha pressão oscilando, nunca tinha tido problema de pressão. 14. Quando meu pai faleceu, chegou a 16. E colesterol altíssimo, triglicerídeo altíssimo. Eu falei assim, eu quero ver Jesus, mas não agora. Eu quero ver a face adorada do rei, mas não agora. E aí eu falei, eu tenho que me livrar desse peso. E aí comecei a fazer exercício, comecei a fechar a boca, comecei a cuidar da minha alimentação, comer coisas mais saudáveis, porque estava comendo só besteira. Então eu estava cavando para mim tempestades no meu físico. Então, irmãos, o peso excessivo vai gerar morte, seja física, seja emocional, seja espiritual. E a gente tem que estar descarregando isso, abrindo mão daquilo que está pesado na nossa vida. E olha, é uma série de pessoas que estão passando por tempestades terríveis e estão a ponto de ir a pique, estão a ponto de sucumbir, porque a sua vida está pesada. Não digo fisicamente, mas pesada. Você está carregando um peso enorme de mágoa no teu coração. E aí você diz, por que eu não consigo sentir Deus? Por que eu não sinto a paz que a Bíblia diz que eu tenho direito? E aí você está carregando isso. Está sendo receptáculo de coisas negativas. Depósito de lixo. Perdoe a palavra. Mas muitas vezes nós estamos pesados porque a gente está carregando coisa lá de trás. Coisa lá de trás. Coisa lá de trás. Coisa da tua infância. Coisa do teu primeiro casamento.
coisa do teu namoro, de gente que te machucou, de gente que te feriu, de gente que maltratou você, de situações que aconteceram com você, e você não consegue se desvencilhar disso. É um peso que você está carregando e está travando você, está impedindo você de sair do lugar. Então a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã é: joga fora esse peso, solta isso em nome de Jesus. É um peso desnecessário. É um peso desnecessário. Eu levei grande parte, irmãos, do meu casamento tendo um problema com a minha esposa, por conta de algo que aconteceu quando nós estávamos recentemente casados. E volta e meia ela vinha e trazia isso. Volta e meia, volta e meia. Eu gosto muito de pescar. E numa daquelas apareceu uma oportunidade de pescar. Ela estava grávida, minha esposa engravidou logo assim que nós casamos. Foi algo muito difícil para nós. E ela precisava da minha presença ali. E apareceu a oportunidade de pescar. Eu falei para ela assim: olha, eu preciso pescar. E ela não falou nem que sim, nem que não. Se não falou nem que sim, nem que não, quem cala consente, eu fui. Irmãos e irmãs, foram mais de 10 anos ouvindo: você me trocou pela pescaria. Você me trocou por peixe. Peixe não te beija, peixe não te faz carinho, você me trocou. Peixe não cheira o teu cangote. Mais de 10 anos ouvindo isso, irmãos. Eu falava: mulher, larga isso. Perdão, se eu pudesse voltar atrás, eu não ia pescar. Mas não dá para voltar atrás. Me perdoa, eu pedi perdão um monte de vezes. E volta e meia, irmãos, qualquer coisinha que acontecia, via ela lembrando lá da pescaria abençoada. Até que um dia eu falei para ela: irmãzinha. Às vezes eu brinco com ela assim: irmãzinha, você está carregando esse peso de mágoa aí, você já viu que você está prejudicando a gente. Eu vou te pedir perdão pela última vez, e não vou te pedir perdão mais. Mas em nome de Jesus, larga esse peso para lá. Glórias ao nome do Senhor, que ela ouviu e resolveu abrir mão desse peso. E foi algo que deu uma alavancada no nosso relacionamento. Quantos relacionamentos travados, tempestuosos, porque você diz assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo abrir mão. E aí você fica carregando esse peso que está te matando, que está te destruindo, que está acabando com você, que está roubando a tua paz, roubando o teu brilho, roubando a tua felicidade, roubando o teu prazer de servir a Deus. A palavra de Deus para você nessa manhã é: joga fora em nome de Jesus. É peso desnecessário. Irmãos, glórias ao nome do Senhor, que eu tenho uma memória horrível. Porque aquilo que me faz de ruim, daqui a pouco eu esqueço mesmo, apaga. Primeiro, que eu não vou ficar carregando troço ruim na minha vida. Já resolvi isso dentro de mim. Segundo, que realmente eu não consigo gravar certas coisas, principalmente coisas negativas. Eu falo: isso aí não serve para mim, deleto da minha mente, apaga de verdade. Nós precisamos pedir que o Espírito de Deus nos capacite a abrir mão daquilo que está nos impedindo de avançar, impedindo de sair da tempestade, irmãos, impedindo de sobreviver de forma digna. Jesus falou na sua palavra que Ele nos dá vida e vida com abundância. Muitas vezes você não está vivendo essa vida abundante porque você está carregando esse peso de mágoa, de falta de perdão, seja por conta de uma traição, seja por conta de uma infidelidade, seja lá o que for. Isso está destruindo você.
Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de aconselhar algum casal que está em crise a ponto de se separar, e muitas dessas vezes são acúmulos de coisas, coisinhas que vão se juntando, e normalmente esse acúmulo de coisas vai fazer com que a coisa exploda, é a chamada panela de pressão, né? E aí a gente vai ver que grande parte desses problemas são questões não resolvidas, são questões não tratadas, são questões não saradas, são questões que vão se juntando. E vai juntando. É hora de você dar uma faxinada na tua vida espiritual. É hora de você dar uma faxina nas gavetas das tuas emoções. E arrancar de lá aquilo que está sobrando, aquilo que não presta mais. Eu tenho uma gaveta lá na minha casa, irmãos, que todas as vezes que eu faço vista nela, eu tenho que jogar coisas fora. E eram coisas que eu achava que era importante para aquele momento, mas daqui a pouco, quando eu vou fazer faxina, eu falo, para que eu estou juntando isso aqui? Para que eu estou guardando isso? Para que eu estou com isso aqui ainda, de 2018? Então temos que jogar o peso desnecessário fora para termos uma vida abençoada na presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Jogar fora o sentimento de vingança. Sabe o que a Bíblia diz? A vingança pertence a mim. O Senhor fala. O Senhor fala. Ah, ela vai me pagar. Ah, ele vai me pagar. Ei, que negócio é esse? É um peso que você está carregando, o peso da vingança. Enquanto eu não ver essa pessoa sofrendo tudo que eu sofri, eu não vou descansar. Que é isso, meu querido? Que é isso? Tomara que o Senhor pese a mão. É o crente macumbeiro, né? Tomara que o Senhor pese a mão sobre a vida dele ou dela. Que é isso? Está vivendo em função do que fizeram para você? Está vivendo em função disso? Está carregando esse peso morto? Que está tirando o teu foco das coisas certas? Que está tirando o teu olhar do alvo que é Cristo? Que está tirando o teu olhar do objetivo que é chegar onde você tem que chegar? É peso desnecessário. Peso que você está carregando e que Deus quer que você abra mão disso em nome de Jesus. A mágoa, os traumas, o sentimento de vingança, o pecadinho de estimação. Conhece? É aquela coisa que a gente fala assim, olha, Senhor, o Senhor pode tratar todas as áreas, mas essa aqui não. São os nossos esconderijos. São os nossos esconderijos. E muitos dos nossos esconderijos são coisas que a gente não se orgulha. Muitos dos nossos esconderijos são coisas que não glorificam a Deus. E por isso a gente esconde. E por isso a gente não deixa a luz de Cristo trazer iluminação sobre aquela questão. E aí a gente continua com o nosso coração cheio de ódio. E aí a gente continua com o nosso coração cheio de rancor. E aí a gente continua com o nosso coração cheio de vingança. São aqueles pecados de estimação. É aquela mentira que muitas vezes a gente não larga a mão. É aquele desejo que a gente tem de ver o mal do outro, de querer o que é do outro e tantas outras coisas. A lista é enorme. Mas o que é que está dentro do nosso coração? Escondido lá, que nós trancamos, e que é desnecessário, e que a gente está carregando, e que Deus quer que a gente jogue fora. Jogue fora. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois que Paulo tomou a palavra ali, conseguiu reverter a situação toda e trazer aquelas pessoas para ele, uma das coisas que Paulo falou assim, olha, se alimentem, comam.
comam para que sua força volte. E depois que eles acabaram de comer, Paulo orientou: pegue o trigo e jogue fora. Porque Paulo sabia que o livramento já estava próximo ali. Então, naquele momento ali, o trigo também era desnecessário, era um peso a mais. Então, irmãos, às vezes nós olhamos para coisas que nós falamos assim: eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão. Tem gente que é tão movido por coisas ruins e valoriza tanto isso. E você diz: eu não posso abrir mão. Ou até mesmo certas coisas que a gente considera boa, que a gente considera importante, e muitas vezes a gente diz: eu não posso abrir mão. Gente, eles abriram mão do trigo, porque era um peso desnecessário naquele momento. Você conhece dentro de você as coisas que você precisa abrir mão, jogar fora. O peso desnecessário. Talvez você não consiga sozinho. A Bíblia diz que os marinheiros e as pessoas que estavam no barco pegaram e jogaram as coisas. Teve gente que os ajudou. Tem coisas que você vai conseguir pegar sozinho. Ninguém consegue pegar uma geladeira sozinho, irmãos. Por mais que seja velha, ninguém consegue pegar um armário sozinho. Por mais que seja velho, cheio de cupim, você vai pedir para alguém ajudar. Tem coisas que você vai abrir mão, vai precisar abrir mão, que vai ter gente que vai ter que te ajudar. Tem coisas que você vai ter que falar com o pastor Renato, sim. Falar com a Cíntia, sim. Falar com pessoas maduras em Cristo, sim. E falar: olha, eu não estou conseguindo abrir mão disso, eu não estou conseguindo me livrar disso, eu não estou conseguindo me livrar desse peso, desse mal, eu não estou conseguindo me livrar dessa cangalha infernal. E aí eles vão te ajudar. E aí as pessoas de Deus vão te ajudar. Porque tem coisas que nós conseguimos fazer só, tem coisas que pessoas vão fazer conosco, e tem coisas que só Deus vai poder fazer por você. Só. Aleluia. Então, quando eu me deparei com esse texto, e quando os meus olhos bateram nessa parte, onde diz que eles lançaram fora, com as próprias mãos, todo o peso, o Espírito falou muito no meu coração, de coisas que muitas vezes nós carregamos dentro de nós e que nós temos que jogar fora. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu não vou te chamar aqui à frente. Não é prudente nessa situação. Mas você sabe o que precisa ser jogado fora. Talvez você esteja enfrentando tempestades. Como falamos, todos nós podemos passar, não estamos isentos. E talvez as atitudes que você tem tomado diante da tempestade não tenham sido as mais corretas. Talvez você tenha se desesperado, esteja se desesperando. Talvez você esteja pensando em pular do barco. Talvez você ache que Deus te abandonou nessa questão. Mas saiba de uma coisa: jogar o peso fora faz parte do processo de atravessar a tempestade. Eles tinham que passar por isso. Eles tinham que fazer isso. Deus tinha um projeto para Paulo, de chegar até Roma e falar do Evangelho para César. E Deus não ia interromper o projeto dele na vida de Paulo. Mas eles tiveram que desfazer do peso. Você está entendendo? Você entende que Deus tem projetos para você? Você entende que Deus tem projetos para a tua família? Você entende que Deus tem muitos projetos para essa igreja? E muitos delas através de você.
Mas muitas vezes precisamos jogar o peso fora, peso desnecessário. Quem sabe você precisa voltar a falar com pessoas que você deixou de falar aqui dentro. Quem sabe você precisa parar com essa birrinha boba. Quem sabe você precisa voltar atrás e pedir perdão para alguém que você magoou. Isso está destruindo você espiritualmente. Você magoou. Você diz assim: Deus já me perdoou. Não, vai lá e volta. Restaura. Se retrata. Pede perdão. Quem sabe Deus quer que você faça isso ainda hoje. Ligar para alguém da tua família que por besteira você deixou de falar. Besteira. O cachorro saiu da casa dele e fez xixi no meu quintal. Ele tinha que ficar de mal com o cachorro, não com a pessoa. E aí tem famílias que às vezes deixam de se falar por besteira. Besteira. Casais que não se entendem por besteira. Coisas que podiam ser resolvidas e às vezes levam uma semana, duas, e daqui a pouco, na primeira oportunidade de novo, joga tudo de novo na cara um do outro, e aí não resolve nunca. Porque não resolveu, não tratou, não sarou, não jogou fora o lixo. Lixo atrás de mosca, lixo atrás de bicho, lixo atrás de rato, lixo atrás de parasitas, lixo atrás de doença. Quanto de lixo você está carregando? Olha para dentro de você nessa manhã. Quanto de lixo que tem dentro de você? Quanto de coisas desnecessárias que ainda estão dentro de você? Quanto de coisas que você está segurando, travando e fala: não, isso eu não vou largar. Quem sabe é o teu orgulho. Quem sabe é o teu orgulho. Senhor, eu quero abrir mão disso nessa manhã. Eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero mais carregar essa montoeira de coisas que está me empurrando para baixo. Eu não quero mais carregar isso que está destruindo a minha saúde emocional e espiritual. Eu não quero mais. Eu não quero mais viver uma vida distante de Ti. Eu não quero mais me achar senhor ou senhora da situação. Eu não quero mais ter a razão de tudo. Eu não quero mais pensar que sou superior a alguém, que sou melhor, que eu faço melhor, que se eu fizesse seria bem melhor, se eu estivesse lá eu faria melhor. Eu não quero mais pensar nisso, Senhor. Eu não quero mais, Senhor da glória, viver tempestades que eu mesmo procurei e não sair dela de forma saudável, porque eu estou carregando coisa que eu não tenho que carregar mais. Então, Deus, nós queremos nessa manhã de hoje pedir que o óleo do Teu Espírito venha sobre nós. Queremos nessa manhã de hoje pedir que as águas purificadoras purifiquem o nosso interior. Queremos nessa manhã de hoje, Senhor, declarar que somos totalmente
mais ocultos. Queremos jogar fora isso também, Senhor. Que a luz do Teu Espírito entre nesses compartimentos secretos da nossa vida. Oh, Jesus de Nazaré. Queremos ser tratados por Ti, Senhor, na tempestade. Queremos ouvir a Tua voz na tempestade. Queremos ver o Teu livramento na tempestade. Para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Porque a Tua vontade vai se cumprir na nossa vida. A Tua vontade vai se cumprir nesse lugar, sobre a vida do pastor dessa igreja, da Tua filha Cíntia. A Tua vontade vai se cumprir em cada departamento desta igreja. A Tua vontade, Senhor. Teu propósito, Teu projeto, Teu querer, Senhor. Aleluia. Então, Deus, no nome de Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que não é Teu, que a gente jogue fora nessa manhã. Nós abrimos mão disso nessa manhã e tomamos posse da Tua vitória em Cristo Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós assim oramos, e que você diga amém. Aleluia, aleluia.